A ciência pode parecer assustadora, mas na verdade é apenas o processo pelo qual entendemos a mecânica do nosso mundo. É importante notar que ciência é ensinada por humanos. São duas coisas muito diferentes. Na prática, os humanos, por várias razões, tendem a deixar as coisas fora dos livros didáticos. As razões variam de cientistas não compreenderem totalmente as descobertas emergentes, ter medo de ir contra a corrente ou hesitar em trazer à tona verdades desagradáveis. Aqui estão os 5 principais fatos científicos que eles não ensinam na escola. 1. Maioria das células do seu corpo nem mesmo são humanas. Pode não ser reconfortante ouvir, mas você tem um ecossistema genuíno em seu corpo, com quase 10 a 1 células bacterianas a mais do que células humanas. Embora as células bacterianas sejam muito menores do que a célula humana média, elas dominam nossa composição com números absolutos, ao mesmo tempo que possuem um controle misterioso sobre seu cérebro. Nos últimos anos, os cientistas descobriram até que ponto a saúde de nosso intestino controla nossos corpos. Isso levou a procedimentos inovadores. 2. A necessidade de material molecular para criar Benedict Cumberbatch custa cerca de uns $150.000. Eles pegaram o que os cientistas já sabiam sobre a composição dos humanos: 61% de oxigênio, 10% de hidrogênio, 2,6% de nitrogênio, etc. Aplicaram na massa de um Cumberbatch e começaram a calcular o custo de cada elemento bruto. A conclusão deles: $14 pelo oxigênio, $26 pelo hidrogênio, míseros 40 centavos pelo nitrogênio, incríveis $69.550 pelos seus 30 libras de carbono. Não basta qualquer carbono, apenas o carbono mais puro para o Cumberbatch da Sociedade Real Britânica, e muitos milhares mais para todos os oligoelementos. Isso nos deixa com uma precisão confusa de $151,57846, como o custo dos 59 elementos necessários para fazer um humano, de acordo com as especificações de um Benedict Cumberbatch. Mão de obra não incluída. 3. Geração espontânea foi a teoria predominante entre os cientistas por mais de um milênio. Parece que o grande Aristóteles propôs pela primeira vez a explicação óbvia para o aparecimento de moscas e ratos. Mas por volta de 1700, estava bem claro que a vida complexa e de ordem superior não se originava de material morto. Ainda assim, mesmo grandes mentes como Darwin se esquivaram da questão. Em um confronto profissional com o biólogo Félix Pouchet, finalmente levou Louis Pasteur a colocar aquele último prego no caixão da geração espontânea com seu famoso experimento do frasco de pescoço de cisne em 1861. Esta foi uma grande vitória para Pasteur, ciência e o desenvolvimento de teoria moderna do germe. 4. A água pode ser super resfriada abaixo de seu ponto de congelamento. Todos na aula de ciências aprendem sobre os pontos de ebulição e congelamento da água. A água permanece líquida entre 32 e 212 segundo F0 e 100 C para vocês canadenses. A água também é uma molécula singularmente estranha. Ela se expande na forma sólida, tem uma polaridade molecular e até tem seu próprio tipo de ligação chamada ligação de hidrogênio. A polaridade da famosa forma do Mickey Mouse do H2O é o que faz com que os cristais de gelo se formem em uma estrutura de treliça de alto volume. Como os flocos de neve, esses cristais de gelo precisam de algo em que se agarrar para crescer, como impurezas flutuando na água. A água destilada pura não tem essas impurezas e, como resultado, a água pura pode ser super resfriada até bem abaixo de seu ponto de congelamento. Qual é o ponto de super resfriar suas garrafas de água, você diz? Congelamento instantâneo, é claro. É aí que a água congela instantaneamente, uma vez que quaisquer impurezas, ou mesmo bolhas de ar, são introduzidas. Isso mesmo. Basta tocar em uma garrafa de água super resfriada para que ela se transforme em gelo sólido. 5. Há um animal microscópico que pode sobreviver no espaço sideral. Esse ser sobrenatural seria um tardígrado. O que são tardígrados, você pergunta? Eles têm vários nomes.
urso d'água, leitão musgo, pequenos senhores marshmallows sencientes, etc. Embora essas aberrações de 8 patas não sejam tão imortais quanto badaladas, os tardígrados têm vários processos de hibernação à sua disposição que lhes permitem sobreviver a situações extremas. Com a criobiose, eles podem sobreviver vários dias a menos 200 C, reduzindo seu metabolismo para 0,01% do normal. Por meio da anidrobiose, eles podem sobreviver sem água, criando um açúcar semelhante a um vidro chamado trehalose. Trehalose repõe a água em suas células, evitando danos às células. E com a anoxibiose, os tardígrados podem fazer o impensável. Eles podem sobreviver a pressões extremas sem oxigênio em lugares como o espaço sideral, inchando seus corpos em um estado rígido, quase morto, chamado de TUNS. Cientistas testaram isso em um experimento da Agência Espacial Europeia em 2007, onde 3.000 ursos d'água sobreviveram em um vácuo espacial por mais de uma semana. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber notificações e ficar por dentro das curiosidades que rola no mundo. Obrigado.